Chega junto que eu vou lançar a braba, tudo sobre a saída do técnico Dorival Júnior e quem será o seu substituto no Flamengo. Avança a negociação envolvendo o goleiro Hugo Souza, que já se despede de amigos para deixar o Rio de Janeiro. E Joia da Base assina contrato com multa de 40 milhões de euros. Te preparem, a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Tá a fim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Brasil? A onda agora é Copa do Mundo e para celebrar a parceria com o XBET, o melhor site de apostas do mercado, vamos sortear 3 amarelinhas e uma delas pode ser sua. Para participar é muito fácil. Vá até o comentário fixado. Você que está acompanhando pelo YouTube ou na descrição do vídeo, você que está no Facebook, siga o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando. E tem mais, hein? Ao acessar o link no YouTube utilizando o cupom Mauro10 ou Mauro25, você que está acessando pelo Facebook, para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Não vai ficar de fora dessa, né? Metendo uma papela no bolso, comemorando as vitórias da seleção na Copa do Mundo e ainda com uma amarelinha novinha em folha. Então não perca tempo, participe. E já estou aqui marcando presença na lindíssima Teresina, no Piauí. Estou aqui hospedado às margens do rio Parnaíba, que separa os estados do Piauí e do Maranhão. Do outro lado, Timon, já em solo maranhense, mas que faz parte aqui da região metropolitana da capital do Piauí. Eu faço um convite para você, hein? Logo mais 5 da tarde, Media Day, estarei presente na loja Nação Rubro-Negra do Shopping Rio Poti, na capital Teresina, e quero a sua presença. Você daqui de Teresina, você de Timon, de Caxias, no Maranhão, de outras cidades vizinhas aqui da capital piauiense, da região metropolitana, chega junto lá na loja Nação Rubro-Negra para a gente falar muito a respeito de Flamengo. Alô, família Nogueira, alô, Santos, alô, Gomes, aguardo vocês, hein? Um forte abraço então para toda essa galera. E o Flamengo anunciou o contrato com a joia Pedrinho Leão, jogador de 16 anos, que inclusive já vem sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, desde a Seleção Brasileira Sub-15. Ele é lembrado para os jogos das seleções de base, ele é tido como um dos grandes talentos. Camisa 10 clássico, aquele jogador de meio campo, pensador e mais, tem espírito de liderança. Em algumas partidas da seleção, inclusive, ele tem utilizado a braçadeira de capitão. Por conta dessa visibilidade e, lógico, pelo assédio de outros clubes, inclusive do exterior, o Flamengo decidiu, portanto, formalizar o primeiro contrato do atleta, aquele chamado contrato de formação, com validade de 3 anos, ou seja, até dezembro de 2025. O jogador vai receber um aporte financeiro, ele que esteve ao lado de seus pais na sede rubro-negra para a assinatura de contrato e também, lógico, haverá uma multa rescisória, inicialmente de 40 milhões de euros, ou equivalente a 220 milhões de reais. Lógico que o jogador, continuando com essa situação, ele que atualmente está no Sub-17, mas chegando ao Sub-20, mantendo participações nas seleções de base, é possível que ele faça um outro contrato, um segundo contrato, e esse contrato aí mais longo, de 5 anos, e também com uma multa rescisória mais elevada. Mas o garoto promete. E você? Conhece o Pedrinho Leão? É realmente um jogador diferenciado? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube tem um recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho e se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. Então esse vídeo valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. E o Flamengo que tem aí a possibilidade da saída do goleiro Hugo Souza, o jogador que houve uma nova investida do Estoril de Portugal, que tentou a sua contratação anteriormente, mas naquela oportunidade o Flamengo entendia que não era conveniente abrir mão do atleta, que vinha sendo inclusive utilizado no primeiro semestre deste ano, antes da chegada e da efetivação do goleiro Santos, que chegou e acabou sofrendo uma lesão e ficou afastado. Portanto, somente 2 jogadores, vamos dizer assim, efetivados na categoria principal, estavam à disposição, além do Matheus Cunha, grande goleiro da base, que eu considero que é um goleiro muito promissor e que o Flamengo tem que dar oportunidades para esse jogador, que inclusive participou das primeiras rodadas do Campeonato Carioca deste ano, e o mesmo deve acontecer já para o ano que vem. Pois bem, o Estoril fez uma nova carga e desta vez o staff do jogador entende que o melhor para o atleta seria realmente uma mudança de ares, um clube no qual ele poderia chegar para ser titular, como é o caso do Estoril,
na Europa, onde ele ganharia visibilidade e, quem sabe, uma transferência futura para o próprio Estoril ou até mesmo para outro clube de Portugal ou da Europa. A intenção do clube português é contratá-lo por empréstimo com valor fixado, com opção de compra durante o período do empréstimo, e o Flamengo não faz objeção, entende que seria positivo tanto para o clube quanto para o jogador ter essa oportunidade. Por isso, é difícil que o atleta permaneça, tanto é que ele já se despediu de alguns amigos e está preparando a sua mudança do Rio de Janeiro para atravessar o Atlântico. E claro, a gente fica na expectativa e torce pelo sucesso do jogador, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, e isso é uma multa rescisória de 80 milhões de euros, a maior multa rescisória de um goleiro no futebol brasileiro. Ele que chegou aí efetivamente aos profissionais do clube em 2020, inclusive tendo boas atuações, muita gente inclusive chegou a pedir a sua convocação para a seleção brasileira naquela oportunidade. No entanto, ele teve uma grande irregularidade entre os profissionais do Flamengo, não conseguiu manter uma sequência com boas atuações. Isso acabou atrapalhando o seu aproveitamento e até mesmo a confiança por parte da torcida em sua permanência como titular, ele que disputava a posição na época com o goleiro Diego Alves. Com a chegada do Santos e com a recuperação do jogador de lesão, foi uma questão de tempo para que Santos conquistasse a condição de titular e Hugo Souza se tornasse uma espécie de substituto imediato. Flamengo, que não esconde de ninguém, busca a contratação de jogadores para a posição. Agostinho Rossi do Boca Juniors já teria um acerto com o rubro-negro, que aguarda apenas a próxima temporada para entrar em um acordo com o Boca Juniors para sua liberação de imediato, e ainda busca um outro jogador para a posição. É certo que com a saída de Hugo Souza, o Flamengo vai se lançar ao mercado e John Victor, que é reserva do João Paulo no Santos, deve receber uma proposta do Clube da Gávea. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora tem um desafio: 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Jutamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida de Flamengo dos pés à cabeça. Mas tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu aqui, inscreva-se agora. E vá até o canal Flatamar, do amigo Jutamar, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar e traz a galera pra cá, chama geral. Quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos e mais rápido acontece o sorteio com você sendo contemplado ou contemplada. E o técnico Dorival Júnior não irá renovar o seu contrato com o Flamengo. As partes esgotaram as negociações, inclusive o próprio treinador veio a público através do seu perfil pessoal no Instagram anunciar que não irá permanecer para 2023. Primeiramente, vamos acompanhar o vídeo, a própria palavra, inclusive emocionada, do Dorival Júnior, e depois falar a respeito das repercussões internas e externas. E, é claro, as situações que envolvem os possíveis nomes para substituí-lo no cargo. Vamos acompanhar então o técnico Dorival Júnior. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo e para mim foi uma emoção única. O que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro para frente e principalmente daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube,
que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante e lutando pelas melhores posições em cada competição. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Muito obrigado da forma como fui recebido nesse clube. E tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses 2 grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que eu não tenho aqui procuração para defender o técnico Dorival Júnior. E também fui crítico dessa reta final do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo realmente deixou a desejar e causou desconfiança em boa parte da nação rubro-negra por conta de 3 derrotas e um empate nos 4 últimos jogos da competição nacional após a conquista do tricampeonato da Libertadores. Primeiro vamos aos fatos. Dorival Júnior chega ao Flamengo, terra arrasada, clube completamente desacreditado e muitos torcedores já dão feliz 2023, achando que o ano estava perdido. Eis que ele consegue o título da Copa do Brasil, tira o Flamengo da 14ª colocação e a 2 pontos da zona de rebaixamento para a situação de cima, é a 5ª colocação na tabela de classificação e chegou a ser vice-líder do Campeonato Brasileiro e conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores da América com nada menos que 7 vitórias em 7 jogos no mata-mata, que é realmente algo impressionante. Mas fato é que realmente ele cometeu alguns erros durante este percurso, principalmente a falta de ousadia, muito pragmatismo, principalmente nas substituições e algumas escalações também que foram contestadas, o que acabou desgastando a sua imagem com parte da torcida. Mesmo assim, a ideia da diretoria era de mantê-lo. Muita gente falando, por exemplo, que ele tinha aí como visão a seleção brasileira. No entanto, ele próprio, na coletiva de imprensa, após a conquista do tricampeonato da Libertadores, eu estava lá e acompanhei, ele disse, foi muito bem claro, que o maior prêmio para ele seria permanecer no Flamengo para 2023 e ele tinha consciência de que seria o final de ciclo perfeito ele comandar a equipe no Mundial de Clubes e depois, qualquer que fosse o resultado, se aparecesse uma proposta da seleção brasileira, lógico que ele estudaria, né, a possibilidade de sair do Flamengo para assumir o comando da seleção em substituição a Tite, que já deixou claro que mesmo sendo campeão ou não da Copa do Mundo, vai deixar o cargo após o Mundial do Catar. Mas o entendimento da diretoria do Flamengo era de que queria um trabalho de longo prazo, ou seja, não queria um treinador somente para o Mundial, queria um treinador para preparar a equipe para toda a temporada e as 7 competições que o Flamengo vai disputar em 2023. Portanto, essa instabilidade, né, e vamos dizer assim, esse foco diferente entre as partes, né, que acabou impedindo que houvesse a renovação do contrato. Muita gente vai dizer, não, mas dependia do Dorival não quis, mas eu particularmente eu considero uma injustiça, né? Até o último, primeiro ano de contrato, ou seja, até 31 de dezembro de 2023, o Flamengo que acenava com a possibilidade de um contrato de 2 anos, o Flamengo poderia demitir o técnico Dorival Júnior sem pagar multa rescisória. A multa só passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2024, até 31 de dezembro de 2024, quando encerraria o contrato do Dorival e também a gestão do presidente Rodolfo Landim. Por outro lado, o Flamengo queria uma cláusula, né, de multa, era caso o treinador deixasse o Flamengo para assumir a seleção brasileira. Eu particularmente acho injusto. Se tiver que ter multa, tem que ter multa para os 2 lados, tanto para o Flamengo quanto para o Dorival. Fato é, portanto, que não houve o acordo e Dorival, portanto, anunciando a sua saída, ele ficou muito chateado, principalmente pelo fato de que, no entendimento dele, não é uma opinião minha, mas no entendimento, na opinião, no ponto de vista do Dorival, ele roeu o osso
até agora, até conseguir dar ao Flamengo 2 títulos e encerrar ele no G5 do Campeonato Brasileiro, e na hora do filé mignon do Mundial vão trazer um outro profissional para o seu lugar. Essa grande tristeza, a grande frustração do técnico Dorival Júnior. Internamente também a repercussão não foi boa, a saída do Dorival, a não permanência do Dorival, lembrando que ele tinha contrato até o fim do ano mesmo, ou seja, ele não está sendo demitido, simplesmente o contrato dele não será renovado. E lembrando aqui que o Flamengo tem direito de renovar ou não o contrato com qualquer profissional, né? A gente pode aqui criticar ou não concordar com determinados argumentos ou motivações do Flamengo para sim ou para não, mas a gente não pode aqui tirar o direito do Flamengo de escolher quem vai ser o seu treinador. Mas a verdade é que os jogadores, né, ficaram muito chateados com o fato do Dorival não permanecer, ele que tinha uma relação excelente com o grupo, principalmente os líderes do grupo, mas logicamente são também funcionários do Flamengo, não tem que ficar chateados com A, B ou C, tem que simplesmente trabalhar com o profissional que estiver lá, seja ele qual for. E o entendimento é esse. Estão chateados, lógico, né? Ficaram tristes com a não permanência do Dorival e sua comissão técnica, mas vida que segue. Afinal de contas, o Flamengo tem competições importantes e, portanto, quem chegar aí e assumir, os jogadores terão que entregar o seu melhor. E agora falando a respeito das especulações envolvendo quem será o substituto do técnico Dorival Júnior. O grande nome em voga é o do Vitor Pereira. Eu anteriormente trouxe a informação de que não havia negociação em andamento. No entanto, o Flamengo, após esgotar a sua negociação com o técnico Dorival Júnior, sim, fez uma consulta ao treinador. Inclusive, quem está funcionando como intermediário é Bruno Macedo, advogado que recentemente se reuniu com os dirigentes do Flamengo no Rio de Janeiro e, entre outras coisas, ele é empresário do técnico Jorge Jesus e foi responsável por trazer o treinador em 2019. O próprio Jorge Jesus era a prioridade em caso da não permanência do Dorival Júnior. No entanto, nas informações obtidas pela diretoria do Flamengo, o treinador, neste momento, não pensa em deixar o Fenerbahçe da Turquia. Atualmente, apesar de não ter ido bem nas competições internacionais, no entanto, na Liga Turca, ele é o líder e está aí caminhando para a conquista do título. E, por isso, não pretende sair antes do encerramento da temporada 2022-2023. Aliás, eu sempre deixei isso aqui muito bem claro. O Flamengo nunca foi prioridade para Jorge Jesus. Do contrário, ele nem teria saído do clube em 2020. Ele teve várias oportunidades depois de retornar ao Flamengo. Inclusive, no final do ano passado, quando os dirigentes rubro-negros foram até Portugal e não esconderam de ninguém que a intenção era a sua contratação. Naquela oportunidade, ele poderia ter pedido demissão do Benfica, mas não o fez. E agora, mais uma vez, há uma vacância no cargo no Flamengo. Ele poderia até rescindir o seu contrato com o Fenerbahçe, no entanto, prefere ficar na Turquia. Eu sempre fui muito claro nesse sentido. Ele não voltou até agora porque não quis. Agora, se um dia ele voltar, você acha que eu vou ficar triste por causa de nada? Nada disso. Eu vou recebê-lo de braços abertos, mas trazendo aqui a verdade para vocês, né? O Jorge Jesus não volta porque não quer. Também existem fontes que afirmam que o argentino Jorge Sampaoli também foi procurado, né? 2 treinadores que estão empregados e estão na Europa. No entanto, o Sampaoli também acabou de acertar a sua volta ao Sevilha da Espanha e a todo um projeto e tal, e ele não pretende sair, apesar de ser aí um entusiasta do Flamengo. O sonho dele é comandar o Flamengo em alguma oportunidade, só que não encaixou, né? Quando ele estava livre, o Flamengo tinha o técnico empregado. E aí, quando o Flamengo estava disposto a fazer a mudança de treinador, ele tinha um projeto em andamento, né? Então, nunca houve, né, esse namoro envolvendo Sampaoli. Então, portanto, o Vitor Pereira surge aí como esta possibilidade. O detalhe é que ele sai do Corinthians reclamando do futebol brasileiro e dando a entender de que voltaria para a Europa. Inclusive, a imprensa paulista e a torcida do Corinthians, principalmente, criticaram duramente o técnico Vitor Pereira desde os primeiros rumores da possibilidade de assumir a função de Dorival Júnior em 2023. Para eles, faltou um pouco de sinceridade ao treinador, que poderia ter dito, sem problema nenhum, que trocaria o Corinthians pelo Flamengo. A verdade é que o treinador se frustrou porque, isso informações que eu pude trazer com o staff
do Vitor Pereira. Houve toda uma promessa por parte do Corinthians em termos de qualificação do elenco, em termos de competitividade, em termos do Corinthians disputar os principais títulos, e a verdade é que o Corinthians chegou à disputa apenas da Copa do Brasil. O brasileiro ficou sempre afastado da primeira colocação, na Libertadores caiu nas quartas de final para o próprio Flamengo, e até mesmo no título paulista, né? O Corinthians ficou pelo caminho, mas a verdade é que o técnico ficou um pouco frustrado com a falta de competitividade do Corinthians, o que não condisse com o que foi desenhado, né, pelos dirigentes corintianos quando da intenção de contratar o treinador. E o que ele acha que pode acontecer, portanto, no Flamengo. Até espelhando, né, ele, um técnico português que vem ao Brasil e não tem ainda tanto sucesso quanto o Abel Ferreira em São Paulo, pelo Palmeiras, e mesmo o Jorge Jesus em sua passagem pelo Flamengo em 2019 e 2020. Ele também quer cravar o seu nome na história dos técnicos portugueses em atuação no Brasil. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.